Fala galera, beleza? Meu nome é Thiago Freitas, eu sou nutricionista e hoje a gente vai falar sobre um dos maiores mitos dos tempos modernos, que seria justamente as hiperdoses de vitamina C. Então, aonde começou essa questão de tomar muita vitamina C e o que a nossa literatura tem para nos dizer se é eficaz ou é mais um mito, é mais uma balela? Então, vamos lá! Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para que mais informações como essa cheguem para mais pessoas. E se você ainda não viu, eu vou deixar marcado aqui, eu tenho outros vídeos sobre mitos relacionados com alimentação. Então, vamos falar de vitamina C. O primeiro grande contato que as pessoas têm, com a carência de vitamina C, acontece lá nos tempos de escola, nas aulas de história. Quem não lembra os professores de história falando sobre as grandes navegações, sobre o escorbuto, que matava ou dizimava toda a tripulação dos navios, e que foi sanado ou resolvido a partir do momento que eles introduziram frutas cítricas nas rações diárias desses tripulantes. Mas antes da gente entrar mais a fundo sobre essa temática, eu vou fazer um pequeno parênteses para explicar o que é o escorbuto, Então, vamos entender o que é essa doença vinculada com a carência da vitamina C. O escorbuto, ela é uma doença vinculada à carência da vitamina C e tem como principal característica manifestações hemorrágicas, principalmente nas gengivas. Eu trouxe até ao lado uma imagem para representar bem, porque como é muito incomum hoje em dia essa manifestação, essa carência, a gente não tem mais contato com esse tipo de doença. Mas muito além dessas infecções de gengiva, o escorbuto também levava a fadiga crônica, tontura, falta de apetite e em casos mais severos podia levar à morte, que era o que acontecia com essas tripulações que ficavam aí de 2 a 4 meses navegando. Então eles não tinham como extrair a vitamina C do que eles estavam levando para comer. Mas acreditem ou não, relatos muito mais antigos que remetem lá dos papiros do Egito, mais ou menos no ano 1515 a.C., eles já descreviam uma doença muito semelhante com o escorbuto. E tanto os gregos quanto os troianos, eles tinham o seu exército dizimado por essa doença. Além de que foi uma doença que ficou epidêmica na Idade Média, tanto na região norte da Europa quanto na região central da Europa. Mas essa doença realmente entrou em evidência e ficou no radar, por conta das grandes navegações, onde algumas descrições nos trazem que por volta de 90% da população ou da tripulação desses navios acabavam falecendo por conta da carência da vitamina C. E era um problema tão recorrente que até Camões descreveu essa doença nos Lusíadas. Abre parênteses. E agora eu vou pegar minha cola gigante aqui, então vamos lá. E foi que, de doença crua e feia, a mais que eu nunca vi, desampararam muitos a vida, e em terra estranha e alheia, os ossos para sempre sepultaram. Quem haverá que, sem o ver, o creia? Que tão disformemente ali lhe incharam as gengivas na boca, que crescia a carne e juntamente apodrecia. Ou seja, era algo tão recorrente nas grandes navegações que até os escritores da época, eles descreviam essa doença em seus poemas, suas poesias, seus cânticos. Ou seja, foi uma carência que também moldou a história como a gente conhece hoje em dia. Mas foi apenas em 1747 que o médico escocês James Lind começou a correlacionar a mortalidade por conta do escorbuto com a falta de vitamina C. E nesse mesmo ano, ele realizou o primeiro estudo controlado que é descrito na medicina. E qual que era a ideia desse estudo? Eles tinham um grupo controle e um grupo intervenção, e o grupo intervenção eles consumiam por dia 2 laranjas e 1 limão, e qual que era o desfecho esperado? Avaliar se isso melhorava o quadro de escorbuto. E foi observado que com essa dieta das frutas cítricas, ou seja, 2 laranjas e 1 limão, em 1 semana houve uma melhora drástica dos sintomas do escorbuto. Os resultados desse estudo foram publicados só em 1753, e a Marinha Real Britânica colocou como obrigatoriedade o consumo de frutas cítricas ou sucos cítricos apenas em 1795. Ou seja, eles adicionavam suco ou frutas às rações que eram levadas para as tripulações. Mas olha só que interessante, só demonstra como a ciência é importante para a gente estabelecer diretrizes ou a gente entender como o corpo humano funciona. E segundo ponto, olha o tempo que demorava, praticamente 40 anos para um achado científico ter um impacto na sociedade como um todo. E hoje em dia isso ainda acaba acontecendo, Tem dados aí de 5, 10 anos atrás bastante relevantes
e que a gente acaba não vendo ainda sendo empregado na população ou na sociedade como um todo. Mais um salto temporal e nós vamos para 1928, onde um cientista húngaro chamado Albert von Svent-György descobriu o fator anti-escorbuto. E sim, a vitamina C tinha esse nome, fator anti-escorbuto, antes desse pesquisador descobrir ela. Então ele nomeou ela de vitamina C. Um pouquinho mais para frente, ela acabou recebendo o nome de ácido ascórbico, que é como a gente chama ela hoje em dia. E esse nome, ácido ascórbico, ele foi proposto mais para frente por alguns médicos e pesquisadores para fazer uma inferência ou, entre aspas, uma homenagem ao escorbuto. E agora a gente chega na parte mais peculiar sobre o mito da vitamina C. Então a gente já conversou um pouquinho dos fatores históricos, como que ela foi desenvolvida, sintetizada e isolada, e agora a gente vai entender o porquê que as pessoas tomam tanta vitamina C. Então vamos lá. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para que mais informações como essa cheguem para mais pessoas, beleza? Somente em 1970, onde o químico super famoso para todos nós, chamado Linus Pauling, e sim, você já lembra dele porque nas aulas de química do ensino médio a gente escuta muito esse nome, e quem é que não lembra do diagrama de Linus Pauling, começou a falar sobre a vitamina C. E eu vou fazer um pequeno adendo aqui, né? Linus Pauling, ele ganhou um Nobel. E quando uma pessoa ganha um Nobel, parece que ele tem um peso da ciência por trás dele. Então tudo que ele fala, a maioria das pessoas toma como verdade. Então, esse é o primeiro sinal de alerta. Se o cara é químico, não necessariamente ele vai saber conversar sobre alguma coisa da área médica, beleza, galera? O Linus Pauling começou a ficar fissurado pela função biológica da vitamina C e começou a traçar toda uma linha de pesquisa em cima da vitamina C. Alguns dizem até que ele ficou cego, né, pelos benefícios da vitamina C. Tanto é verdade que ela ganhou uma grande notoriedade depois que ele publicou o seguinte livro. Eu trouxe ele aqui ao lado para vocês, mas em tradução literal seria o seguinte: vitamina C, o resfriado comum e a gripe. E após publicar esse livro, a cagada estava feita. Por quê? Como ele era um pesquisador de renome na época, ele tinha um Nobel, todas as diretrizes vinculadas para a vitamina C começaram a mudar a partir da publicação desse livro. Mas eu devo ressaltar o seguinte: alguns grupos de pesquisa da linha mais médica, então alguns médicos que trabalhavam com pesquisa clínica acadêmica, eles não viam com bons olhos esses dados publicados por Linus Pauling, né? E eles batiam de frente com esses dados. E você deve estar se perguntando então, mas por que o Linus Pauling ficou tão fissurado com a vitamina C? O que ele defendia então? Nós, seres humanos, nós perdemos a nossa capacidade de sintetizar vitamina C sem precisar do consumo dessa vitamina C. E essa capacidade ela foi perdida há milhares de anos atrás, se não milhões de anos atrás, na época que nós éramos primatas e nem éramos Homo sapiens ainda. Qual que é a discussão? Que nós perdemos essa capacidade de sintetizar a vitamina C porque, primeiro, necessita de uma grande quantidade de energia para o nosso corpo sintetizar essa vitamina C, e o segundo fator, que seria um fator mais importante, ela é abundante na natureza, né? Então por que o nosso corpo tem que sintetizar algo que a gente encontra tão fácil na natureza e com o passar dos anos nós fomos perdendo essa capacidade? O segundo ponto também que o Linus Pauling defendia, né, que a gente precisava de hiperdose de vitamina C para principalmente tratar gripes e resfriados, é que ele traçou uma relação da necessidade de consumo de vitamina C com outros animais. E ele percebeu que o ser humano consumia muito pouca vitamina C. E outros animais, muitas vezes menores do que a gente, tinham uma necessidade de consumo de vitamina C maior. Então ele defendia que a gente precisava suplementar a vitamina C para ter a saúde como um todo. Ele viveu até os anos 90 mais ou menos, então ele ficou por volta de 20 a 25 anos advogando em cima dessa vitamina C. Pensa, da década de 70 até a década de 90, um cara com peso do Nobel nas costas, ali um químico famoso, advogando a favor da vitamina C, vocês percebem porque as condutas ou porque o boca a boca, o mito popular sobre a vitamina C se propagou tanto, né? E eu devo fazer um adendo também. Hoje nós estamos falando sobre gripes e resfriados. Só que o Linus Pauling ele também defendia que outras mazelas poderiam ser tratadas com a vitamina C. Além de gripe e resfriado, ele falava que a esquizofrenia tinha relação com baixa vitamina C, ele falava que quadros depressivos também. Então,
tomem cuidado quando vocês leem sobre esses tópicos ou veem alguma notícia com uma chamada relacionando a vitamina C com todos esses problemas, beleza? Mas o que a ciência moderna tem para nos dizer sobre a suplementação de vitamina C ou o consumo de vitamina C e diminuição de quadros gripais ou resfriado? Então, vamos lá. Diversas revisões científicas já foram realizadas para conseguir compilar todos os dados, ou a maioria dos dados, sobre esse tema. E a mais famosa aconteceu em 2013, na biblioteca chamada Cochrane. E o que essa revisão nos diz? Ela nos diz o seguinte, que suplementar 0,2 gramas por quilo de peso por dia não diminui a incidência de gripes e resfriado. Mas eu não vou ser totalmente injusto, e ela demonstrou que em adultos essa suplementação antes do período da gripe, ou seja, você já começa com aquele estado gripal, a garganta pegando, aquela indisposição, você começa a suplementar, reduziu o tempo ativo da gripe ou resfriado em 8% em adultos e em crianças em 14%. Agora vamos às pontuações desse estudo. Clinicamente, você reduzir o tempo do quadro gripal em 8% numa linha de tempo é bastante relevante. Vamos pensar que você vai ficar aí, sei lá, de 5 a 7 dias, né, com esse quadro gripal mais ativo. Se você pensar em horas, você reduziria mais ou menos umas 6 a 15 horas mais ou menos desses sintomas, o que pode ser muito irrelevante, vocês concordam? E quanto que é suplementado, ou quanto que foi observado nessa suplementação? Eu vou pegar meu exemplo. Então, eu tenho 70 quilos. Se eu precisasse suplementar para reduzir esse tempo de quadro gripal, eu precisaria suplementar em torno de 140 miligramas da vitamina C para observar esses efeitos. E aí quando a gente pega aqueles tubinhos de efervescente, de vitamina C, enfim, normalmente tem 500 miligramas. Então a gente já percebe, olha o tamanho da hiperdose sem função biológica nenhuma. E em revisões mais recentes, eu trouxe 2 revisões de grupos espanhóis, não foram observados também efeitos em gripes ou resfriados, ou seja, suplementar tem um efeito tão marginal que é clinicamente irrelevante a suplementação para diminuir quadros gripais, beleza? Porém, e quando a gente pensa em ciência, ninguém tem certeza, a gente tem mais dúvidas, e essa é a graça da ciência, existe uma lacuna que não é muito bem descrita ainda na literatura, que seriam de atletas que passam por estresse fisiológico muito grande, principalmente atletas de endurance ou de atividade aeróbica. Por quê? Após um grande esforço aeróbico, e quem é nadador, corredor, ciclista sabe, você fica com o trato respiratório um pouco inflamado por conta do excesso de uso de vias pulmonares e as vias respiratórias também. Aparentemente, suplementar vitamina C ou consumir a dose ideal de vitamina C para essa população, você diminui um pouco esse quadro inflamatório. Mas, novamente, não existem grandes evidências científicas que sustentem esse discurso, beleza? Uma vez que alguns estudos observaram melhora e outros grupos não observaram essa melhora em quadros gripais, e a gente tem que lembrar que um quadro gripal é causado por um vírus. Então, você pode suplementar vitamina C pra caramba, se o vírus estiver instalado lá, a gente não vai notar essa melhora ou evitar a gripe. E é entrando nessa seara da vitamina C, imunidade, enfim, que eu queria terminar trazendo mais um dado aqui para vocês. O processo de imunidade, ele é multifatorial, ele é dependente de vitaminas, minerais, coenzimas ou cofatores, dependente de estado de estresse que essa pessoa está inserida, qualidade de sono, enfim. Olha um monte de coisa que pode melhorar ou diminuir a sua imunidade. Então não dá para botar ou apostar todas as fichas que só a vitamina C iria melhorar a nossa imunidade. Isso seria extremamente leviano e reducionista, pensando em todos os processos biológicos que acontecem no nosso organismo. E normalmente pessoas que já têm cronicamente a imunidade mais baixa, elas têm carência em outras vitaminas também, como as vitaminas do complexo B, vitamina D ou em alguns outros minerais como zinco e magnésio. Então, não é só a vitamina C que melhora a nossa imunidade. E agora, para finalizar a nossa conversa de hoje, eu vou deixar a minha opinião como nutricionista. E tem bastante gente pedindo para eu fechar o vídeo com uma opinião minha em cima dos dados científicos. Então, vamos lá. Lembrando que experiências pessoais são experiências empíricas. Então, eu vou fazer um catadão do que a literatura nos diz. Na minha visão, as pessoas não precisam suplementar vitamina C, porque é uma vitamina que é facilmente extraída dos alimentos. Você conseguindo consumir aí de 1 a 2 porções de frutas cítricas por dia, você já consegue toda a quantidade de vitamina C que um ser humano necessita por dia.
O homem ele precisa de um pouquinho mais de vitamina C do que a mulher, mas é um pouco a mais. E eu trouxe algumas frutas, legumes ou verduras para a gente entender quanto que tem de vitamina C nas porções. Então vamos lá. Nas frutas a gente encontra em uma laranja por volta de 60 mg, entre 6 e 8 morangos nós encontramos por volta de 80 mg e em meio papaya nós encontramos por volta de 70 mg de vitamina C. E se você não é muito fã de fruta, em folhas ou em legumes nós encontramos vitamina C também. Em 100 gramas desses alimentos que eu vou falar para você, você encontra o seguinte. Então, 100 gramas de pimentão amarelo você tem por volta de 200 mg da vitamina C. Em 100 gramas de brócolis você tem por volta de 37 mg de vitamina C. E em 100 gramas de repolho ou batata doce você tem 27 mg de vitamina C. Quanto que nós precisamos consumir, adultos jovens saudáveis? Entre 60 mg a 100 mg dia de vitamina C. Ou seja, se você pega um dia que você chupou uma laranja, fez ali um preparo com pimentão amarelo e no jantar temperou a salada com uma salada de repolho, por exemplo, com limão, você já bateu a sua quantidade ideal de vitamina C. Vamos pensar num quadro de uma pessoa que suplementa ou precisa suplementar a vitamina C porque ela é um atleta de endurance. Se ela chupa 2 laranjas por dia, come meio papaya e ainda come repolho no jantar, ou uma batata doce ou um brócolis, ela já conseguiu extrair tudo que ela precisa de vitamina C. Percebem que não precisa realmente suplementar a vitamina C? E aí galera, o que vocês acharam da nossa conversa de hoje? Vocês continuam achando que precisa suplementar realmente vitamina C para diminuir gripe ou resfriado? Deixem aqui nos comentários se vocês fazem uso de vitamina C, conhecem alguém que não consegue ficar sem vitamina C ou acreditam que se chupar aí de 1 a 2 laranjas por dia já mata todo esse problema. E quando eu falo laranja é fruta cítrica, então abacaxi, mexerica, pocã, enfim, laranja lima, limão, acerola, tudo isso contém vitamina C e ajudaria você a melhorar os níveis fisiológicos, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para que mais informações como essa cheguem para mais pessoas. Eu sou o Thiago Freitas, sou nutricionista e falou galera, valeu, até a próxima!